Meu nome é Flávio, eu sou psicólogo e sociólogo e nesse vídeo vamos falar sobre gênero e masculinidade. E o foco principal vai ser a construção social das masculinidades. Venho trabalhando com as questões de gênero desde o ano de 2001, estou envolvido em alguns trabalhos, principalmente aqui na região do ABC, mas também em outras cidades aqui do estado de São Paulo. Um programa que acontece na cidade de Santo André é o programa E Agora José. Nos casos em que os homens são condenados pela Lei Maria da Penha, então a juíza determina que ele vá para que a pena seja participação do grupo E Agora José. Então esse homem é encaminhado pela juíza à Central de Penas Alternativas e nós realizamos esse trabalho no prédio da Defensoria Pública das 18 às 20 às quartas-feiras, toda quarta-feira. Um outro programa que nós realizamos que é o curso de Gênero e Masculinidades, que esse nós já fizemos duas edições no ABC, então em 2015 e 2016, e nós realizamos em 2017 esse curso também lá na região do Alto Tietê, que é um consórcio que reúne as diferentes prefeituras lá, que são, creio que 12 cidades lá. E aí tem outras ações que nós realizamos também todo ano, que é a campanha do Laço Branco, que é a campanha de homens pelo fim da violência contra a mulher. Nós temos o Fórum de Gênero e Masculinidades do Grande ABC. Então nós criamos o fórum, que é um fórum que se reúne uma vez por mês, é um fórum aberto, então tem homens, mulheres, pessoas trans, pessoas cis, que frequentam o nosso fórum. E uma outra instância que nós temos no ABC, o grupo temático de Gênero e Masculinidades dentro do consórcio intermunicipal. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho então dessa construção social da masculinidade, ou das masculinidades, né? Como a gente prefere dizer, porque nós trabalhamos com os estudos, né, os estudos teóricos, que não existe só uma masculinidade, mas existem várias masculinidades. Então tem masculinidades machistas, né, que são aquelas que a gente considera masculinidades hegemônicas, que são aqueles que ou é os homens lutando para ser macho. E tem outras masculinidades que são homens, né, homens que lutam por direitos iguais, homens que lutam pela defesa dos direitos das crianças, das mulheres, dos idosos. E aí tem homens mais femininos, tem homens gays, tem homens trans, vários jeitos de ser homem. Então a gente trabalha com isso, por isso que a gente usa o conceito de masculinidades, que todas essas formas de ser homem, homem branco, homem negro, homem indígena, todos são homens e a gente busca também entre os homens que haja uma igualdade de tratamento entre os homens, que a gente sabe que existe um determinado modelo de ser homem, que esse modelo é respeitado, enquanto outros homens caem na marginalidade, não são respeitados como são os homens brancos, heterossexuais e ricos. E nós chamamos de construção social porque nos nossos estudos nós identificamos que isso que a gente determina como homem é um produto construído socio-historicamente. Então, homem, a gente considera homem uma pessoa que usa um determinado tipo de roupa, que usa um jeito de cabelo, um jeito de andar, um jeito de falar. Então, são várias características que uma sociedade considera como sendo homem e outras que considera sendo mulher. E essas características a gente percebe quando analisamos a história que mudam, dependendo da sociedade, dependendo da cultura, a cultura determinada daquilo que é ser homem, daquilo que é ser mulher, muda conforme a história. Então tem comportamentos que são mais respeitados em função da cultura local e outros comportamentos são desrespeitados e discriminados dependendo da cultura, do tempo histórico em que vivem esses homens. Homens e mulheres, nós nascemos da espécie humana, né? Então a diferença básica que existe entre homens e mulheres é que os homens nascem com um órgão sexual masculino, o pênis, e as mulheres nascem com um órgão sexual feminino, que é o clítoris e a vagina. Mas assim, o que é interessante na nossa cultura é pensar que essa diferença sexual percebida ali no nascimento, ela vem impregnada de valores. Então, ao nascer da espécie humana, nasce um ser humano com pênis, automaticamente a sociedade determina, é um homem. Então, nós consideramos que a gente tem aqui, na nossa cultura, um sexo compulsório. Se você nasceu com pênis, você está determinado a ser um homem. Então todo mundo vai te criar, a sua educação, o pensamento de todo mundo, já que se você tem pênis, você vai andar como homem, falar como homem, pensar como homem, vai ser heterossexual, vai ser viril.
vai ser forte, vai ser corajoso, uma série de atributos que a gente determina, só de que a pessoa tem pênis, determina que ele é homem. Quando na realidade, quando nós olhamos a sociedade em geral, nós vemos pessoas que têm pênis e nem por isso se identificam com um homem. Tem várias pessoas, todo mundo conhece, que pessoas que mesmo tendo pênis, são mulheres. São mulheres que ela se identifica como mulher, a identidade dela é mulher, o sentimento de atração que ela tem são por outros homens. Então são pessoas que o fato de ter o pênis não é necessariamente que ela vai gostar de mulheres. Tem muitos homens que, apesar de ter o pênis, não gostam de mulheres, preferem se relacionar com outros homens. Mas na nossa cultura isso é discriminado. Hoje, nesse tempo histórico que a gente vive, já houve outros tempos históricos que os homens não eram tão discriminados assim pelas práticas sexuais com outros homens. Mas na nossa cultura, os homens que têm atração por outros homens são discriminados, são ofendidos, A gente vê os crimes de discriminação sexual aí ocorrendo o tempo todo. Então, assim, quando nós nascemos, a diferença faz com que a sociedade atribua valores a esse homem, a esse menino ou a essa menina. E aí todo o processo de socialização desse menino e dessa menina vai estar marcada pela questão de gênero. Então é muito interessante você perceber que logo cedo você já vê crianças assim com 2 anos, com 3 anos, já falando, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, rosa é coisa de menina, azul é coisa de menino. Então é muito cedo, a sociedade já vai ensinando e a criança, antes mesmo de falar, ela já vai aprendendo esse simbolismo do que é ser homem e o que é ser mulher. E a menina vai imitando as outras mulheres e os homens vão imitando os outros homens para aprender os comportamentos, como que é ser homem ou como que é ser mulher. À medida que eles vão crescendo, a gente identifica o tempo todo que tem coisas de homem e coisas de mulher, coisas de menino e coisas de menina. É só entrar numa loja de brinquedos, você entra nos corredores, você vai ver que tem lá os corredores rosa, onde existem bonecas, panelinhas, fogãozinhos, vassourinhas, brinquedos ursinhos, brinquedos de pelúcia, que são brinquedos de menina, as prateleiras de menina. E do outro lado tem as prateleiras dos meninos, que lá tem bolas, tem armas, tem monstros, tem brinquedos, carrinhos, brinquedos que é de menino. E se você procurar na loja, a pessoa da loja vai te falar, olha, é um menino de quantos anos, tem esse brinquedo, aquele brinquedo. Menina de quantos anos, tem esse brinquedo, aquele brinquedo. E aí nessa formação nossa, o menino vai sendo moldado. Então ele vai sendo influenciado, o tempo todo pressionado, a ter atitudes de homem e a menina a ter atitudes de mulher. Nem sempre a regra acontece. A gente vê vários meninos que resistem, que não quer se identificar como homem, que não quer ter comportamentos violentos, que quer brincar de boneca, e tem meninas que querem jogar bola, que querem andar de carrinho. Então tem resistências, não é uma coisa assim 100%. Mas existe um modelão que tenta empurrar os meninos para uma prática e as meninas para outra prática. E na nossa cultura, nós temos uma série de modelos que vão sendo observados. Assim. Então, os heróis dos meninos, os modelos das histórias, que nem Tarzan, os super-heróis, o super-homem, Batman, os vários homens aí dos gibis, e homens dos livros, os heróis dos livros. É um modelo de guerreiro, de homens que enfrentam o mal, teoricamente, enfrentam esse mal de forma individual, e ele consegue se dar bem e resolver tudo com as próprias mãos, que enfrentam aí outros homens e se saem vitoriosos. Esses são os modelos padrões aí dos homens. Outra questão são as brincadeiras, os brinquedos de criança. Então, quando a gente está dando para uma menina uma boneca, um fogãozinho, uma vassourinha, o que a gente está ensinando, o que a gente está dizendo para essa menina? Qual é o papel dela? E aí ela vê em casa que, na maioria das casas, as mulheres é que fazem todas as tarefas domésticas. Desde pequena, ela já vai percebendo o lugar dela. Ela vai achando que é isso, olha, ela vai ter que aprender a cuidar de bebê, ela vai ter que ser mãe, ela vai ter que cuidar da casa. Desde pequena ela já é estimulada. E para os meninos você dá um carrinho, você dá uma espada. Então os meninos também vão sendo levados a achar que esse é o papel deles. Eles não recebem bonecas, eles não recebem vassourinhas, panelinhas. Então
ele vai acreditando que o modelo de vida dele é um carrinho, é andar de carro, é lutar, é guerrear. E esses meninos, então, nessa pequena infância ainda, já começa a se distanciar do mundo das meninas. De novo, não é uma regra. Tem muitos meninos que vão brincar com as meninas, meninas que vão brincar com os meninos, mas o modelão, a sociedade procura empurrar as meninas para brincarem só entre elas, e isso a escola mesmo repete muitas vezes separando, né, meninos e meninas. Às vezes os meninos na aula de educação física, os meninos vão para a quadra jogar bola e as meninas vão jogar queimada, por exemplo. Então você separa meninos de meninas. E essa separação forçada que a nossa cultura faz com os meninos vai distanciando o mundo dos meninos e das meninas. E quando nós analisamos, né, as brincadeiras infantis, a gente percebe que como que as brincadeiras masculinas, elas estão cheias de violência. Então tem uma das dinâmicas que nós realizamos lá com os homens, tanto no curso de gênero e masculinidade, quanto no programa E Agora José, é que eles representem uma brincadeira infantil. E aí a gente analisa, o que vocês acharam dessa brincadeira? Tem violência? A maioria delas tem. Então a gente até divide assim, tem brincadeiras violentas, brincadeiras de tapas, de luta, brincadeiras, mesmo no esporte, é muito difícil você regular essa coisa da violência. Muitos esportes são extremamente violentos quando machucam uma outra pessoa. Então tem brincadeiras de competição, a maioria das brincadeiras entre os meninos é de competição, então sempre tem que ter um vencedor, aquele que é o melhor, aquele que ganha, aquele que é mais forte, que é mais macho, né? Então sempre tem umas brincadeiras recheadas disso. E tem brincadeiras de desapropriação, que nem a fubeca, que desapropria do outro menino, figurinha, que ele pega as figurinhas, o pipa, que ele corta. Então assim, tem brincadeiras de desapropriação, de brincadeiras violentas e brincadeiras de competição. Combinam muito com o nosso modelo de sociedade. A nossa sociedade de competição é aquela que quanto mais a pessoa passar os outros para trás, quanto mais ele explorar outras pessoas, melhor ele se dá na nossa sociedade de consumo. Porque entre os meninos, as brincadeiras são muito de tapa, então os homens, o sentimento, o afeto está interditado. Então o homem não pode fazer afeto em outro homem sem ser discriminado. Todo aquele homem que vai fazer um afeto, ele é discriminado pelos outros homens. Então a turminha ali de meninos, eles vão ter uma luta entre eles por espaço, e geralmente o menino mais forte, o mais velho, vai oprimir os mais novos e exercer poder sobre eles. Quando esse menino mais velho entrou na turma, também ele sofreu a discriminação, ele sofreu a violência, ele sofreu o abuso, mas quando ele se torna mais velho, ele vai reproduzir aquilo e aquilo nos mais novos. Essas turminhas de meninos, a gente acredita que é ali que o menino começa a aprender a questão da violência e do machismo e da competição entre eles. Uma outra coisa que acontece com os meninos, que é um problema nosso, muito sério da nossa sociedade machista, é a questão da sexualidade. Porque esses meninos, os meninos aí na faixa de 8 até 12, 13 anos, eles são iniciados na sexualidade por esse grupo de meninos. Então essa turma de meninos é que vão começar a ver filmes pornográficos, né? Tem o celular, computador, vão ver revistas, livros. No passado eram as revistinhas. Então esses meninos, eles vão ser iniciados sexualmente nas brincadeiras sexuais, nos troca-trocas, nas competições de sexualidade que os meninos realizam entre eles. Então assim, os meninos vão aprender a sexualidade de uma forma muito ruim. Então, enquanto lá as meninas aprendem a sexualidade muito mais ligada ao afeto, ao romance, ao namoro, a uma afetividade muito mais desenvolvida, os meninos eles aprendem a sexualidade de uma forma instrumental. É uma forma que usar o outro para o seu poder. Como a nossa sociedade é muito falocêntrica, tem sempre essa coisa assim da violência, inclusive no ato sexual. Então o próprio ato sexual acaba sendo um toque violento, né? Então em vez dele ser um toque de afeto, ele passa a ser um toque violento. Então tem a pessoa que quer dar o tapa na pessoa que ele está tendo relações sexuais, que quer muitas vezes penetrar até machucar a pessoa. Então os homens acabam desenvolvendo uma sexualidade perturbada até. Porque a gente pode ver os efeitos aí na sociedade, que é o número de estupro que existe, essa cultura nossa do estupro. Os homens que cometem estupro da própria esposa, da própria companheira, namorada. Quantas mulheres não são iniciadas na vida sexual, forçadas, né, pelo namorado ou pelo amigo.
Então, esses homens, eles acreditam que o sexo é essa coisa de dominação. Esses grupos de homens, eles acabam se repetindo das várias idades. Então começa a ter os primeiros grupos de homens lá com 7, 8 anos de idade. Tem grupos de futebol, tem grupos de clubes, de escola, tem gangues. Então grupos de homens, às vezes, depois esse homem adulto ainda continua indo lá no bar, no boteco. São grupos de homens que se mantêm onde se exerce o machismo ali e se realiza o machismo. São grupos em que esses homens falam o tempo todo. A gente até usa essa expressão que os homens só sabem falar de futebol, de mulher, de política. E esses homens, entre eles, tudo que não se fala de outros assuntos. Então não pode falar de afeto, não pode falar de problemas, não pode chorar. Tem uma série de comportamentos que não são, que se o homem faz, ele é discriminado por qualquer um desses grupos. Então as brincadeiras, a tiração de sarro, oprime esse homem para que ele não repita mais isso. Então quando ele entra num grupo de homens, ele o tempo todo ele quer se mostrar forte, quer se mostrar macho, quer se mostrar valente, muitas vezes com mentiras, inventando histórias, que é um jeito dele conseguir respeito pelo grupo e não ser discriminado pelo grupo. Isso torna os homens um vocabulário muito menor. Então isso tem pesquisas que identificam que os homens têm um vocabulário muito menor, o número de palavras, e os homens têm poucos recursos internos para lidar com as emoções. Então muitas vezes, como ele para resolver os conflitos internos, ele explode, ele realiza a violência. A gente vê isso dia a dia. Então muitas casas que existem casais de homens e mulheres, ele tem um espaço simbólico ali, que é aquele que fica no sofá, no controle remoto. Eu lembro de expressões assim que a gente ouve nos grupos de homem, que o pai era aquele que recebia o bife maior, aquele que a mulher serve o prato para ele, vai buscar a cerveja na geladeira. Então muitas vezes esse homem ocupa um espaço de poder ali dentro da casa, e nas empresas, onde a maioria são homens que exercem os cargos de chefia, os cargos de presidente, vereador, governador, que a maioria são homens. Então uma sociedade com o poder está muito concentrado na mão de homens. E a riqueza também. Então esses homens têm poder e riqueza, e essa sociedade então desigual vai criando meninos querendo esse modelo, querendo se tornar esses homens realizados. Um outro fator que influencia muito nossos modelos de masculinidade atual é os meios de comunicação. Então, programas de televisão, filmes, novelas, livros, que apresentam modelos de homens, geralmente modelos de homens violentos. Então, os heróis da televisão, na maioria dos filmes, são modelos violentos. Esse é o tipo de homem. Então, muitas vezes no filme a trama é feita de forma que ele sofra violência, ou a família dele, ou a mulher, alguém sofra violência, e justifica que ele passe o resto do filme então matando pessoas, cometendo violências contra as outras pessoas. Esses modelos acabam influenciando, muitos homens querem ser esse modelo aí, e resolver as coisas com as próprias mãos. Então são poucos filmes em que o personagem procura o direito, a legalidade. Não, são geralmente nos filmes mostram um homem tentando resolver tudo com as próprias mãos, que nada resolve para ele. Então, se ele quiser, ele vai ter que resolver tudo sozinho. Então esses são os modelos que acabam influenciando os homens de uma forma muito negativa. E geralmente nós, os homens, a partir de adultos, então assim, a gente acaba, o único toque que um homem dá em outro homem é o tapa, a violência. Você vê os homens se encontrarem, é um aperto de mão apertado, é um tapa nas costas. Então os homens dão tapas uns nos outros. E nas mulheres, em geral, eles têm um toque erotizado, que é aquilo que a gente já falou, ele tem um toque erotizado que muitas vezes leva à violência também, a práticas violentas com a companheira também. E, então esse homem se torna, quanto mais ele fica ali envolvido no mundo machista entre os homens, mais ele se torna violento. E aí chegamos no machismo. Então o que é o machismo? O machismo é essa ilusão que os homens têm, essa fantasia de que são melhores que as mulheres. Então eles impõem essa norma, acreditando que eles são melhores, e eles mantêm o poder, a riqueza, mais entre eles. Assim como existem outras desigualdades também, a desigualdade de classe, quando os ricos estão na posição de opressor e os pobres na posição de oprimido, quando os brancos oprimem os negros, na questão LGBT, quando os heterossexuais oprimem os homossexuais. Então, essas séries de opressão, o machismo é muito similar. E o machismo, assim, os homens, como eles crescem entre eles, achando que os homens é que sabem,
os homens que sabem falar de futebol, os homens que sabem falar de cinema. Então eles acham que só existem escritores homens, só existem filósofos homens. Então eles se acham, né? Acham que os homens são melhores que as mulheres. E aí o machismo, assim, entre os homens, ele começa a criar um amor entre os homens. Então os homens se amam, né? Então eles se amam, eles saem juntos. Então ele vai se tornando muito machista. Ele só quer andar com homens, só quer andar com os amigos. E aí as mulheres só entram nessa relação para ser objeto sexual. Como eles não se permitem ter relações sexuais com outro homem, porque ele vai ser discriminado por isso, eles entram num movimento de que amam o homem, mas fazem sexo com as mulheres. E a mulher acaba sendo só essa participação dela nessa relação com ele. Então ele não quer sair com uma mulher para ir no cinema, ou para assistir um filme, ou para conversar, não. A mulher é só para o sexo. Para todo o resto ele faz com o homem. Então uma coisa interessante que a gente avalia é que no machismo, o machista é isso, é o homem que gosta dos homens. É o homem que gosta dos homens. Ele quer estar entre os homens, ali é que ele se realiza nos iguais. Porque ele não acha que a mulher é igual a ele. Ele acha que a mulher é inferior. Então ele não quer ser mulher. E ele discrimina também os homens que são mais femininos, homens que são passivos na relação sexual, então homens gays, homens trans. Então ele acha que eles é que são os poderosos, né? E as mulheres, as travestis, as transexuais, ele acredita que elas são inferiores a ele, e eles se apaixonam uns pelos outros por esse machismo entre os homens. Essa socialização machista para os homens, ela acaba trazendo uma série de consequências. O homem começa desde pequeno, né, desde muito criança, já aprender essas noções do machismo, vai crescendo com isso. Na adolescência, dependendo dos grupos de homens que esse menino frequenta, potencializa. Como a gente disse, quanto mais ele ficar envolvido só entre os homens, mais o machismo vai crescendo. E quando ele se torna adulto, e muitas vezes ele se torna uma pessoa machista. Às vezes isso é atenuado se ele tem contato com mulheres durante a vida dele. Então se ele tem várias irmãs, primas, tias, uma mãe mais empoderada, tudo isso faz com que o menino se sensibilize mais, dependendo da profissão, do trabalho. Ele pode se tornar mais sensível e menos machista. Mas quanto mais envolvido só entre os homens, mais machista ele fica. Uma das consequências da socialização machista é o comportamento de risco. Então, como o homem ele é criado a vida toda para ser valente, para mostrar coragem, mostrar força, muitas vezes esse homem se arrisca. Então ele assume comportamentos de risco, esportes que põem a vida em perigo, dirige de uma forma perigosa para mostrar que é homem, enfrenta qualquer coisa que o grupo falar, você tem que fazer, faz para provar que é homem, entra em brigas. Então o homem assume um comportamento de risco. Outra consequência é o descuido com a saúde. Então como ele tem que o tempo todo estar bem, então se você nunca viu um homem dizer que está mal, então sempre que você encontra com um homem, você pergunta, está tudo bem? Ele pode estar com problema, pode estar com dificuldade amorosa, financeira, mas ele vai dizer, não, estou bem, né? Porque o homem tem que estar bem. Se ele ficar muito sensível, homem que chora, assim, os amigos vão tirar o sarro, e ele se sente impedido então de mostrar sentimentos. Então sempre tem essa postura de estar bem. E descuida da saúde. Então não é difícil você ver um homem que procura um psicólogo, que procura um médico. Ele só vai procurar quando está muito ruim, né? Senão não procura o médico e tenta resolver vai encher a cara, vai para o bar, vai para o comportamento de risco e não cuida da própria saúde. Uma outra consequência dessa socialização machista é aquilo que a gente chama de LGBTfobia, homofobia, lesbofobia, que é quando o homem, assim, para a socialização dele, como ele tem que provar que é homem o tempo todo e que ele não é mulher, uma das formas é que o homem ele evita parecer ser gay. Então o homem tem muito medo de parecer gay. Isso é muito discriminado na sociedade machista. Então ele está sempre dando uma de macho, então ele engrossa a voz. Às vezes ele dentro de casa, ele conversa, ele brinca, mas quando está no meio dos homens ele engrossa a voz. E aí é que entra naqueles estereótipos, né, que não quer dançar para mostrar sensibilidade, não lê poesia porque é coisa de mulher. Então ele assume uma postura machista de não permitir vários elementos da personalidade dele.
E aí, como ele não pode ser homem, ele passa a odiar o gay, que o gay é aquele que parece uma mulher. Então ele não se aceita, não quer que os outros pensem que ele é gay, e ele acaba estimulando violência contra o gay para que justificar que ele é macho, né? E é como se o gay preferiu ser mulher, quer dizer, traiu os machos e preferiu ter um comportamento mais parecido com as mulheres. E aí vários homens que às vezes têm uma fala mais sensível, uma fala mais feminina, mais feminino, acaba sendo discriminado, porque só é aceito no modelo machista esse homem duro, machista, embrutecido. E a violência contra a mulher, porque esse machismo faz com que o homem se sinta superior à mulher. Você vê que às vezes a gente usa essa expressão, o homem não comete violência de repente na rua, ou com uma pessoa estranha, ou com alguém que tem mais poder que ele, como um policial, ou como o chefe do trabalho, mas vai escolher para cometer a violência a esposa, porque na cabeça dele ele acha que ele é melhor, que ele tem mais força, que ele pode mais que ela, e exige dela uma submissão. E a violência contra a mulher, porque a mulher está lutando por seus direitos, as mulheres cada vez mais estão lutando pelos seus direitos, e não aceita mais, né? A mulher não aceita mais ser submissa, né? Uma mulher mais quer ser submissa. E é muito interessante que lá no grupo de homens, esse trabalho que nós fazemos com eles, a gente percebe como assim, o pensamento médio desses homens é ainda como se fosse o pensamento de 50 anos atrás. Eles ainda têm um ideal de homem e de mulher de 50 anos atrás. E as mulheres hoje têm outro ideal, não dá para comparar a cabeça de uma mulher hoje com uma mulher de 50 anos atrás. E por isso que está tão difícil e as violências estão surgindo tanto, porque os homens não conseguem aceitar, eles não têm recurso interno para essa mudança, para as discussões, e acaba cometendo esse crime da violência contra a mulher. Uma outra consequência também é o próprio crime organizado, a questão do tráfico de drogas, que se a gente for olhar, é um conjunto de homens. As mulheres às vezes são envolvidas nesse crime, mas a porcentagem de mulheres envolvidas é 10% do número de homens. Então são homens que é a mesma postura, aquela postura de macho, de arrogância, de poder, de honra masculina, que organizam tanto o crime quanto a polícia armada. Então são jovens, né, meninos dos dois lados, que vêm muitas vezes da mesma classe social, nasceram na mesma comunidade, e muitas vezes nessa postura de macho, porque aí um quer ser mais macho que o outro, e um acaba matando o outro. Então a gente usa até uma expressão assim, que todos os dias os homens matam e morrem para provar que são homens, para provar que são machos. A própria violência urbana, então as brigas de torcida, as brigas no trânsito, é só olhar o dia todo o comportamento dos homens, xingando, né, no carro, xingando o torcedor, batendo. Então são comportamentos violentos que ele aprende na nossa socialização, e principalmente homens. Tem mulheres que exercem violência, sim, mas tem pesquisas que demonstram assim que, por exemplo, essa coisa que às vezes o homem fala, mas o homem também apanha da mulher. A gente tem pesquisas que apontam que não chega a 30% em relação às mulheres. Então, das violências, 70%, as violências domésticas, 70% são cometidas por homens e 30% por mulheres. E isso por causa da socialização mesmo, que as mulheres têm o mesmo potencial de violência que tem um homem, que nós somos iguais, somos a mesma espécie. Só que em toda a socialização o homem é exigido dele a exercício da violência, enquanto para a mulher não. Ela é exigido que ela seja boazinha, delicada, e até uma necessidade hoje, né? As mulheres precisam se defender, precisam aprender luta, precisam aprender defesa pessoal. Tem várias técnicas que as mulheres usam agora para fugir de repente de uma situação de estupro, de uma violência contra a mulher e se defender dos ataques machistas. E por fim as próprias guerras, que se a gente for analisar as próprias guerras que já aconteceram historicamente, essas guerras tanto foram coordenadas, programadas por homens, como aqueles que vão para o campo de batalha, em grande maioria foram homens, que naquela ilusão de ser guerreiro, de ser corajoso, acabam indo para um campo de batalha morrendo por questões que nem são deles, né? São pessoas que muitas vezes colocam outros homens numa situação de guerra que não eles. E por isso a importância da gente fazer trabalho com os homens, de falar com os homens, né? É muito importante a gente falar com os homens, porque a gente diz assim, o machismo ele realmente mata as mulheres, ele é uma
uma ideologia de poder dos homens sobre as mulheres, que as mulheres são as principais vítimas. Mas dentro dessa ideologia machista, a gente percebe que os homens trazem muitas consequências negativas para os homens também. Que o homem, quando consegue romper com esse ideário machista, ele se torna uma pessoa melhor. Mesmo a gente, quando faz esse trabalho, a gente sempre comenta lá, nós, os facilitadores, que aquele trabalho vai tornando a gente melhor. Não melhor que os outros, melhor que ninguém não, mas melhor que a gente mesmo. A gente vai se tornando uma pessoa melhor do que a gente era antes de passar por essa discussão. Obrigado e foi muito bom estar aqui com vocês.